Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui agora com mais dois vídeos para essa nova aula, aula 8, né? Mas que são dois vídeos de revisão importante para a nossa pesquisa operacional, nossa disciplina de pesquisa operacional. Então nós vimos, né, na parte um e parte 2, que foi da aula 6, uma pequena revisão do que é o plano cartesiano, uma pequena revisão do que são gráficos de equações de funções do primeiro grau. E agora a gente vai entrar na parte que algumas pessoas não viram na matemática aplicada, né, na disciplina de matemática aplicada. Rever um pouquinho o que são inequações, tá bom? Então a primeira coisa aqui, a gente vai resolver algumas inequações e entender o que são inequações, certo? Inequações, a partir do momento que a gente trabalha com equações, né, equal, né, vem de igual, né, então a gente relaciona o lado de uma relação matemática, de uma igualdade matemática, a gente mostra que um lado é igual ao outro. Na inequação, né, como o próprio i na frente denomina a questão negativa da palavra, né, representa uma desigualdade. Então é uma relação diferente. Então não há um equilíbrio mais, né, nos dois lados dessa representação matemática. Há uma diferença. E essa diferença pode ser de várias maneiras de ser apresentadas aí. Né? Então depende muito da questão de como essa desigualdade, o sinal que vai ser apresentado nessa desigualdade. Mas lembrando, ela é bastante utilizada para estudar sinais da função, que é mais ou menos o que a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer um estudo de achurar as funções no plano cartesiano e encontrar, né, o ponto mais adequado para uma pesquisa operacional. Mas lá na frente, tá? Antes disso, vamos entender o que é essa inequação. Então tem vários sinais de desigualdade. Tem um sinal que pode representar maior que, né? O sinal que pode representar menor que, e tem o maior junto com a igualdade, então é o maior ou igual, tem o menor ou igual por sua vez também. E claro, tem o diferente, tá? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar mais, né, o maior, o maior igual ou o menor igual. O diferente não vai caber muito aqui no nosso caso, tá? Mas que a resolução, a maneira de se resolver, também é bastante parecida. A maneira de apresentar no gráfico é uma maneira de tracejar, ou seja, eliminar aquela linha que seria a função de uma função igualdade, por exemplo, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui também. A intenção nossa aqui é entender um pouquinho mais dessas desigualdades, principalmente a maior e menor, maior igual ou menor igual, que a gente vai ver no exemplo dois exercíciozinhos só para a gente entender como funciona, tá bom? Então vamos ao exemplo, vamos fazer duas inequações, né, do primeiro grau, só para a gente entender e relembrar o que são essas inequações. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as inequações, né? Nessa parte 3 que a gente está vendo de revisão matemática para a nossa disciplina de pesquisa operacional, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre inequação, porque quando a gente for resolver parte gráfica, né, uma metodologia gráfica, as restrições, não só na metodologia gráfica, tá? Mas na metodologia gráfica principalmente, porque a gente vai fazer os gráficos e vai entender o processo de achuramento e tal, né, dessas inequações, é bastante importante que a gente entenda o que é uma inequação, o que é uma desigualdade. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, y é... Não, vamos esquecer isso aqui, essa restrição primeiro. Vamos fazer uma inequação mesmo. 4x maior que 16. Então eu sei que essa é uma desigualdade, que esse lado aqui é maior do que esse, tá bom? A gente resolve mais ou menos, né? A grande maioria das metodologias de solução são parecidas com a solução de equações, tá? Então o 4 está multiplicando, vou passar para o outro lado o quê? Né? Numa divisão, numa operação contrária. Então x vai ser maior do que 16 dividido por 4, certo? X vai ser maior do que 16 dividido por 4 dá 4. Então x maior que 4. Então aqui, para essa desigualdade ter validade, ou seja, estar correta, o número que está multiplicando aqui, esse 4 aqui, tem que ser maior do que 4. Se for igual a 4, vamos lá, 4 vezes 4 dá 16. 16 não é maior que 16. Estaria incorreto. Então qualquer valor maior do que 4
permite que essa desigualdade seja verdadeira. Então, a solução aqui, normalmente a gente coloca assim, né? X pertence... Opa, fechou. A solução X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X tem que ser maior do que 4. Certo? Então essa é o nosso conjunto solução aí. Vamos para uma outra, né? Um pouquinho maior. Menos 3x mais 10 menor do que 1. Certo? Então nós vamos fazer como faríamos na resolução de uma equação. Tá bom? Menos 3. Passamos o 10 que está somando, né, essa parcela aqui para o outro lado, subtraindo. 1 menos 10, né? Menos 3x menor do que menos 9, tem um positivo. Tenho 10 para pagar, ainda fico devendo 9 ainda. Agora tem uma coisinha legal. Quando os dois lados estão negativos, normalmente na equação a gente multiplica, né, por menos 1, né, para deixar todos os dois lados positivos. Na resolução de inequação, né, quando a gente estiver trabalhando com maior, menor, ou maior igual, menor igual que, a gente precisa inverter o sinal da desigualdade, porque a gente está trocando toda a relação, né, entre elas, tá bom? Então vamos multiplicar por menos 1, aqui vai ficar 3x, aqui nós vamos inverter o nosso sinal, né, da desigualdade. Se for maior ou igual, a gente transforma em menor ou igual. Se for menor ou igual, em maior ou igual. Se for maior, transforma em menor. Se for menor, como o caso aqui, a gente muda para maior, certo? E aí resolvemos praticamente igual, a gente resolveu já o anterior. Então x maior do que 9, 3 multiplicando, passa dividindo. X maior do que 3. Então, para essa inequação, essa desigualdade ser verdadeira, o x sempre terá que ser maior do que 3. Se for 3, 3 vezes 3, negativo 9. Menos 9 mais 10, 1 positivo. 1 não é menor do que 1. Então, se a gente colocar valores maiores do que 3, esse número aqui vai ser mais do que 9 negativo. Por sua vez, o resultado aqui vai ser menor do que 1 positivo. Então, a gente manteria, né, a relação da desigualdade sempre verdadeira. Solução. O x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser sempre maior do que 3. Certo, pessoal? Esses são só dois exemplos de inequação. Nós não vamos resolver inequações, tá? Mas é bom a gente saber o que é bom a gente saber como que trabalha com ela, e é bom a gente entender que elas não são igualdades, são desigualdades. Tá bom, pessoal?